Olá, está no ar o programa Vox Cidade, transmitido pela Vox TV por todos os nossos canais oficiais, também em podcast. Você pode conferir pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo voxtv.com.br. Eu sou Samira Cid e hoje estamos num cenário diferente, pois é, via remoto, mas o programa com muita qualidade, com certeza, para que a gente garanta aí a segurança dos nossos convidados. E falando em segurança, justamente por causa da pandemia, da Covid, a gente sabe muito bem que toda a nossa vida, a minha, a sua, mudou. Mudou psicologicamente, mudou em questão de trabalho, em questão de família. E como ficou realmente o nosso psicológico? Com tudo abalado, as mudanças vieram e deixaram algumas pessoas com incertezas de que realmente está acontecendo. Por isso mesmo que a gente deu uma olhadinha aqui em alguns dados do Ministério da Saúde, só para você ter uma ideia, segundo o levantamento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a procura por ajuda psicológica aumentou, principalmente para lidar com o estresse, cerca de 51,9%, e ansiedade, 78%. Em contrapartida, 34,2% não procurou ajuda, mas gostaria de ter. O órgão aponta o recorde de adesão de auxílio-doença e aposentadorias causadas por transtornos mentais, evidenciando um aumento de 26% em relação a 2019. E aí, a gente se pergunta, né? O que fazer? Procurar uma ajuda profissional está no topo de todos esses problemas, pode ter certeza, porque o aumento por profissionais da área da psicologia aumentou para ajudar você dentro da sua família, no seu trabalho e nesse período aí que estamos passando, que na verdade não conseguimos ver o fim. Por isso mesmo, nós vamos conversar hoje com uma profissional que já está atendendo essa demanda que cresceu muito e vai tirar algumas dúvidas, que é a Samantha Marzano, e é um prazer tê-la aqui hoje no Vox Cidade. Tudo bem, Samantha? Tudo bem, Samira, prazer em estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e estamos aqui hoje para esclarecer dúvidas, poder ajudar as pessoas nesse momento tão difícil e ao mesmo tempo, um momento onde as pessoas também estão buscando, né, ajuda para poder melhorar, para poder se encontrar, e aquelas que não buscaram, saber que pode, que tem este tipo de recurso, né? Sim. Bom, a Samantha, grande profissional que a gente já conhece principalmente de transmissões aqui mesmo, pela Vox TV, que tem um programa aqui, né, Samantha? Isso, eu faço um programa aqui, o do Doutor do Sexo, né, junto com o Celso Marzano, um programa de sexualidade que visa tirar mitos, tabus e trazer informação sobre a sexualidade, sobre o relacionamento, para que as pessoas vivam cada vez mais felizes e mais conscientes com a sua vida e com aquilo que querem de si. Para vocês terem uma ideia dessa formação e experiência da Samantha, ela é psicóloga clínica, grafóloga, depois ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre a grafologia, terapia sexual e consultora Master Power. Ela faz atendimento no consultório, ela é formada, ela é graduada em psicologia, pós-graduada em sexualidade e pós-graduada em terapia comportamental. Quer dizer, tudo que nós estamos passando aqui envolve a sua formação e sua experiência, né, Samantha? Porque nós somos uns seres de comportamento. Então, tudo, desde sentimento, pensamento, tudo vai em torno do nosso comportamento. E esse comportamento, ele pode ser positivo e negativo. E dependendo Sim. de como a gente age, a gente tem as consequências na nossa vida. Então, dependendo de como você vai agir frente à Covid, você vai ter uma resposta.
Dependendo, você vai ter outra, porque a Covid ela está aí, ela não vai mudar, infelizmente. Então, o que vai mudar é a nossa forma de ver e a nossa forma de viver para que a gente possa viver cada vez melhor. Porque, infelizmente, nessa mira, a gente já está aí há quase 3 anos com tudo isso e a gente não sabe até quando vai. Então, como a gente pode fazer para viver cada vez melhor e cuidando da nossa saúde física, mental e espiritual? Coisa complicada para quem nunca procurou um profissional, né? Dentro da, da, da terapia, da psicologia. O primeiro passo, vamos começar lá do início. Aceitar que devido à pandemia, devido a perdas na família, trabalho, complicações nos estudos dos filhos, porque a gente viu muita mãe também que se perdeu, que tinha que ser mãe, que tinha que trabalhar, que tinha que ser professora, e pais também. Qual é a primeira iniciativa para você procurar um profissional? Veja bem, diante da Covid, eu acho que o que ficou muito claro e muito explícito foi realmente a fragilidade do ser humano e a convivência. Então, tudo isso veio de encontro e as pessoas não sabiam como agir, o que fazer e como lidar com tudo isso. Porque foi um medo real. O medo de perder a vida foi um medo real. O medo de perder o emprego era um medo real. Não saber conviver tanto tempo com as pessoas era um fato real também que estava acontecendo. Porque muitas vezes isso vinha no campo da imaginação. Ah, pode ser que isso aconteça. Mas na Covid, tudo passou a ser muito real. A gente passou a enfrentar tudo de uma forma muito rápida e muito intensa e com muitas pessoas. Semana passada, por exemplo, eu atendi uma pessoa que perdeu 8 pessoas numa mesma família. Então, são muitas perdas. Então, acho que o primeiro passo para uma pessoa que quer buscar uma ajuda é admitir que essa fragilidade existe não só na sua vida, mas na vida de todos, e de que você pode sim e deve buscar uma ajuda para você se fortalecer, para você se conhecer, para você ver as suas potencialidades, porque todo mundo tem ponto forte e ponto a desenvolver. Na Sim, terapia, eu acho que o primeiro ponto é descobrir esses pontos seus para que você possa, de repente, achar um caminho para viver um pouco mais tranquilo neste momento e daqui para frente, porque vai ser uma nova forma de viver, né? É um eu ia, novo eu ia, normal. eu ia até perguntar justamente isso. Qual é a primeira ação que a pessoa já deve falar, opa, peraí, eu preciso mesmo procurar um psicólogo, eu não estou muito bem, porque eu acho que a frase é mais ou menos essa, né? Vou precisar de ajuda, porque eu não estou dando conta. Tem um primeiro impulso, assim, uma primeira ação que a pessoa deve diagnosticar em si mesma? Olha, depende muito do contexto de vida. Acho que a primeira ação é ela se sentir bem com ela mesma, ou perder um apetite, ou ter uma insônia, ou estar com medo de alguma coisa, ou perdas reais na vida, como perda de um emprego, perda de alguém na família, ou um Uhum, isolamento muito grande, né? Tem pessoas que acabam se sim. isolando demais. E isso está trazendo muita repercussão na vida. Muitas brigas, separações. Então, Uhum, não é um ponto. E cada um tem, né, cada vida é uma vida, cada vida tem uma estrutura. Então, o que está te incomodando na sua vida, o que não está dando certo para você, o que não está te fazendo feliz neste momento. Porque às vezes, Amira, é assim, olha, não morreu ninguém na minha família, mas o meu medo de perder alguém é tão grande que a dor é a mesma. E vira um aí, pânico, né? Vira um pânico. pode até virar um pânico. Então, buscar Certo. uma ajuda,
para resolver este medo, para lidar com este medo, que é real, é muito bom. Né? Não é Sim. que com a terapia você vai deixar de ter medo ou com a terapia ninguém vai morrer. Não, não é isso. Mas você vai Aham. lidar com as situações da sua vida de uma maneira mais fortalecida, de uma maneira mais realista, de uma maneira mais com mais embasamento para você, né? Que faça mais E- significado. sim. Você sabe que tudo que você está me falando aqui, a Organização Mundial da Saúde, ela projetou que a depressão e a ansiedade vão ser, já estão sendo, né, as primeiras causas de perda de capacidade de trabalho, não é agora não, nos próximos 10 anos, quer dizer que é uma reflexão, é uma pandemia que vai ter um reflexo daqui até 10 anos. Significa que muita coisa vai acontecer. A ajuda é muito importante, né, Samantha? Muito. Os dois grandes motivos do estresse, por exemplo, é o cansaço e a solidão. E hoje a gente anda na rua e a gente se pergunta, né, olhando para as pessoas, quem não está cansado ou não sente solidão? Sim, E isso é já é uma verdade. causa para a pessoa sentir estresse. A Uhum. gente sabe que esse ano, a gente está sempre estudando, fazendo curso, que esse ano é um ano onde a gente vai ter muitos casos, vai aumentar muitos casos de depressão. Né? O que é a depressão? É aquele sentimento de menos-valia, onde a pessoa muitas vezes perde a sua autoestima, a sua capacidade de entender de que a pessoa é capaz. Então, ela começa a ter um monte de sintomas físicos. E aí, Samir, eu acho que é muito importante, porque assim, tem vários níveis a depressão. E as pessoas Uhum. muitas vezes buscam ajuda quando já está no estágio grande, muito avançado. Né? Então, se você de repente tem uma perda de apetite ou está comendo demais, quer dizer, está muito aquém da sua alimentação normal, se você começa a parar de fazer atividades, sente cansaços extremos, se você Não tem dorme vontade de sair da demais, cama, né? não tem vontade de sair da cama, se está dormindo demais ou está com insônia, né? Porque pode ter os dois extremos. Né? Uhum. Então, se você tem alguns, né, perda de apetite, isolamento social, né, sem Sim. vontade de conversar, sem vontade de sair, até vai, né? Porque no começo a pessoa vai, mas vai Vai, sem aquela vai. vontade. Né? Não Busca sorri. terapia, o Sim. sorrir. Por quê? Porque às vezes, tristeza, né? Às vezes começa uma tristeza Uhum. profunda. Por quê? Porque as Sim. pessoas às vezes vão só para o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai tratar o sintoma. E Uhum. aí é onde muitas vezes as pessoas falam, mas eu não quero tratar a depressão, eu não quero ir no psiquiatra, porque eu vou ficar dependente do remédio. Vai chegar Eu no não sou louco, momento né? que Tem não umas sou pessoas que falam louco, isso, né? Não sou louco. É verdade. sou louco, né? E É. não é isso. Né? Quer dizer, a gente precisa, se chegar, se é uma depressão leve, a pessoa não precisa Uhum. nem de medicação. Só que, como às vezes as pessoas demoram para buscar uma ajuda, precisa da medicação para tratar o quê? O sintoma. O que é o sintoma? O que ela está sentindo. E depois ela vai para a terapia junto para ela tratar a causa. Então, se ela trata a causa, ela vai diminuir o sintoma e vai tirar o remédio. Por que as pessoas Sim. muitas vezes ficam dependentes do remédio? Porque ela não faz terapia, ela não trata a causa, ela só trata o sintoma, ela só trata aquilo que ela sente. Então, se ela não tratar a É, causa, aquilo que originou a depressão, ela vai ficar dependente do remédio a vida toda. por exemplo, ela vai tomar um remédio para irritabilidade, estou dando um exemplo. Só que ela não está conseguindo dormir. Aí ela não consegue dormir, aí ela toma um remédio, ela acha que aquilo não está bom, mas é porque ela não está tratando a causa desse problema e como ele está vindo para ela. É mais ou menos isso, né? Ou é Ou o exatamente que vai isso? acontecer? Ela está irritada, ela não está Tá, conseguindo dormir. Aí ela vai lá, vai tomar um sim, remédio para irritação. Aí ela vai sim. conseguir dormir. Só que como ela não está Hum, fazendo a terapia, ela vai precisar, vai chegar um momento que
a insônia vai aumentar. Então, ela vai conseguir dormir, depois a insônia vai voltar e ela vai precisar aumentar o remédio. Por quê? Porque ela não está tratando a causa. Se ela começa a fazer Sim. terapia, ela vai entender por que, que ela está tendo insônia. E aí ela vai diminuir o Uhum. remédio. E Entendi, aí ela vai entendi. diminuir a irritação. Por exemplo, algumas pessoas que eu converso, que como jornalista a gente procura entender um pouco que tá, um pouquinho de cada assunto na fonte, realmente com pessoas reais. E o que eu entendo? Tem pessoas que têm o seu trabalho por causa da pandemia, aí foi trabalhar home office, por exemplo. Tem o seu trabalho, está seguro no seu trabalho, mas se faz uma pergunta e o tempo inteiro fica se falando, eu não estou feliz. Eu não estou feliz. Por isso mesmo que a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela colocou aí que a maioria apontou que 67% dos psiquiatras confirmam o atendimento nesse período aí, né? Principalmente para quem trabalha e teve esse deslocamento para casa, e que depois agora tem o transtorno de voltar para o trabalho, aí pega o trânsito, não conversa mais com a equipe de trabalho, a pessoa mesmo começa a colocar uma barreira nela, mesmo que ela não passou pela Covid, mesmo que ela não teve perdas, e isso atrapalha o desempenho da pessoa dentro do trabalho e no convívio social. De que forma é preciso ter um alerta, até mesmo o empregador, até mesmo os colegas de trabalho? Seria legal, saudável as empresas colocarem profissionais para atender os seus trabalhadores também? Olha, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Eu mesma já trabalhei com plantão psicológico dentro de uma empresa, né? Ah, Porque legal. esse plantão ele funcionava assim, eu ficava e não tinha um atendimento fixo, tá? Então, Sim. se a pessoa não estava se sentindo bem por qualquer questão, a pessoa ia até a minha sala e a gente trabalhava e caracterizava plantão psicológico até 8 atendimentos. Depois disso, passava-se a ir para um consultório, né? E já era outro tipo de atendimento. Por quê? Porque, na verdade, houve um período de mudança. Só que toda Uhum. mudança requer um tempo para a pessoa se acostumar. E não teve esse Sim. tempo. Então veio a pandemia, mudou, vamos para home office. E aí a pessoa tem que ajustar casa, família, horário, trabalho, tudo para trabalhar em casa. Aí depois, Uhum. vamos voltar para o trabalho. Aí veio outra mudança. E também não está tendo esse Sim. tempo para as pessoas se acostumarem novamente a esse novo normal. Porque tudo hoje é diferente. Né? Hoje a gente tem que sair de máscara, álcool gel, né? São todos os cuidados, as pessoas estão mais isoladas, com mais medo. Então, esse isolamento social faz com que as pessoas tenham medo de se relacionar. E isso não é uma coisa de um ou de outro, isso é um sentimento coletivo. E que, se a pessoa não está sentindo, ela passa a, no mínimo, perceber. E, às vezes, a sentir o que a maioria está sentindo, que é esse medo de se relacionar, de pegar, contaminar, passar para outro, né? E, de repente, alguém contaminar e a pessoa acabar se sentindo culpada. Então, tudo isso também afetou muito a questão financeira, né, da família. Sim. Uhum. Outras pessoas tiveram que mudar de casas para poder se adequar, né? É filho dentro de casa, com, né, pessoa, pai, mãe trabalhando junto, em home office. Uhum. Então, toda essa adequação gerou muita instabilidade e insegurança. Então, Por quê? Porque é também bem nós. bacana. É bem bacana, então, desculpa te interromper, mas abrir esse parênteses que você falou. Dentro das empresas, principalmente se você tem bons profissionais, você dá esse atendimento, dá esse apoio. Se passar das 8 sessões, igual você falou, aí teria que ir para consultório, porque afeta a família, afeta trabalho, afeta o bem-estar da pessoa, o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto intelectual.
e já é um sinal. Acho que até quem tem empresa e é assim, que nos assiste, inclusive, pense nisso, porque você vai fazer um investimento para o seu negócio também, né? É uma forma de você ajudar quem trabalha com você e a sua empresa também, né, Samantha? Com certeza. Até porque hoje nós vivemos um mundo muito imediatista. Tudo é para ontem, Sim. né? É, Correndo. é, é. Então, as empresas querem resultados, os relacionamentos querem resultado. Eu que trabalho com sexualidade, a gente vê que todo mundo quer resultado para ontem. E esse Aham. imediatismo não funciona. E então, se as pessoas vão para a terapia, tem esse atendimento na empresa, ou este plantão psicológico, ou né, uma oficina, um treinamento, alguma coisa, eu acho que as pessoas acabam se alinhando e tendo o mesmo objetivo, tendo o mesmo, Uhum. falando de repente a mesma língua, tendo o mesmo ideal, né? A É. meditação diária é algo também que ajuda a pessoa a se alinhar, né? A não sair muito do seu eixo, né? Central. Eu acho que as pessoas precisam se alinhar, cuidar do seu estado mental, das suas emoções, porque cada dia é uma novidade. E essa novidade nem Falando sempre ela é positiva. E falando em emoção, eu queria entrar numa área, eu quero falar dois assuntos com você, que eu acho que do trabalho foi assim pontual, muito legal que você falou. Eu acho que abre aí um caminho para muita gente que está passando por bastante dificuldade e não está encontrando uma forma de se achar verdadeiramente, que realmente é igual você falou, foi tudo muito imediato. Ah, tá, saiu, vai para casa. Ah, tá, agora acabou, agora volta para o trabalho. A cabeça da pessoa fica meio. Você está lá em casa trabalhando de chinelo, de bermuda, de repente você volta, a sua casa vai ficar bagunçada, seus filhos, tudo fica de ponta cabeça. E tocando nesse ponto que você falou, aí do emocional, e principalmente na que você tem bastante conhecimento, a gente percebe que alguns casais, ó, criaram faísca nesse momento. A sexualidade também ficou à flor da pele para menos e para mais. A gente viu um número de separações que triplicaram. Então, você bem experiente, principalmente nessa ajuda comportamental, que você também tem experiência, pode falar um pouquinho sobre isso. Você sabe que eu encontrei alguns casais que acabaram se separando lá na pandemia, logo no começo, e reataram. Eu achei maravilhoso, porque perceberam que foi um surto. Procuraram ajuda psicológica para perceber que foi surto. Se essa Sim, é a sim. palavra, né? É a questão do imediatismo, né? O que acontece? As pessoas não sabem dividir e vivem o imediatismo. E aí veio a pandemia, né? Então, antes, Uhum. os casais, a grande maioria, só se encontravam à noite para dormir, né? E aí, de repente, na pandemia, tinha que ficar o dia inteiro junto, convivendo, dividindo, fazendo tudo junto. E muitos não se conheciam. E neste se conhecer, acabaram entrando em atrito, porque dividir, ceder, não é algo muito fácil. É Precisa de verdade. muito amor, precisa de muito entendimento, de muita educação. Né? Não é só Mesmo amor. porque, mesmo porque conviver o dia inteirinho com uma pessoa na mesma casa sem poder sair por causa das restrições, não é questão de ser só marido e mulher, não. São irmãos, pai, mãe, tio, avós. Acho que o ser humano convive com essas diferenças, né, Samantha? Nós somos seres diferentes, né? Se a gente for Uhum, pegar, por exemplo, um casal heterossexual, já começa com a diferença homem e mulher, né? Quer dizer, o ser homem e ser mulher já são necessidades diferentes. uhum. E isso não vai mudar nunca, né? E aí, se a gente consegue entender isso, fica muito mais fácil essa convivência. E aí, de novo, né? Não teve esse tempo para esta adaptação. E uma coisa que eu falo que é muito comum
e que a gente viu muito isso na pandemia. As pessoas, depois que ficam juntos, acham que já se conquistaram e que basta, né? Que está tudo bem, vamos Uhum. pensar em outro objetivo, vamos virar a página. E não é assim. Na vida dois, a gente tem que se conquistar todos os dias. E a pandemia ficou muito provado isso, que essa conquista, que essa sedução, que esse trabalho é um trabalho diário, que Uhum. carinho, quanto mais melhor, e que isso tem que ser Sim. dado no dia a dia mesmo, tem que ser trabalhado, né? Que tem que ser entendido. Divisões de Olha, hoje tarefa eu também, acordei, né? que visão de tarefa, olha, hoje eu não acordei bem. O que a gente É. pode fazer com isso? Né? Uhum. Olha, quando eu acordo, né, eu prefiro não conversar. Como que a gente vai respeitar isso? Sim. Porque quando é no automático, quando a gente vive um dia a dia na rapidez no automático, tudo isso fica muito fácil. Agora, quando você tem esse tempo disponível, como houve na pandemia, de todo mundo ficar junto, com toda essa liberdade, as pessoas não souberam o que fazer com esse tempo. Uhum. E aí, E como uma sociedade muito negativa, acabou indo para o lado da briga, da separação, do rompimento. sim, sim. Essa questão que eu te falei, que eu conheci alguns casais, na verdade são 3 casais que eu conheço, que acabaram se separando, mas eu falei, eu me perguntei, meu Deus, mas sempre existiu tanto amor. Não que eu duvidasse disso, mas eu tinha certeza que essa loucura da pandemia, a criança e o trabalho, um deles perdeu o emprego, eles se reataram agora, né? Você acha que existe essa possibilidade de um casal sentar, conversar? Não, não acabou a pandemia, né? Não acabou, mas Sim. existe essa possibilidade de um casal se entender novamente? Conforme eu estou falando aqui, eu tenho um exemplo vivo disso, né? Então, acredito que sim, procuraram ajuda. Eu vou frisar aqui, viu? Procuraram ajuda profissional. Eu acho que, principalmente, se procurar uma ajuda profissional especializada, porque hoje existe Hum, vários profissionais psicólogos, cada um com a sua especialização. E se de repente é um profissional focado na sexualidade ou no casal, nesse aspecto ajuda muito mais, porque vai ter estudado e vai ter esse embasamento para poder ajudar. Se a pessoa, eu digo assim, para um casal terminar, ele esgota todas as possibilidades. Então, ir para uma terapia de casal ou individual é você buscar mais uma alternativa para você fazer dar certo. E é você olhar para a relação com um significado e um sentido duplo, não único. Não é apontar para o outro e falar, olha, isso está errado. Mas é você poder olhar para os dois e dizer o que a gente pode fazer para dar certo. O uhum, olhar é diferente, né? sim. É questionar padrões, né, de ensinamento, é olhar para a nossa criação, para aquilo que a gente aprendeu de relacionamento, para a nossa expectativa de relacionamento, para aquilo que a gente espera, e ver dentro da nossa realidade aquilo que a gente vive, como que a gente pode viver com esse outro que a gente gosta. Porque Sim, a isso é vida, importante. ela não é, né, não é uma magia. A gente tem que adaptar aquilo que a gente sonha dentro da realidade de hoje. Sim, Não é dá para a verdade, gente é verdade. simplesmente pegar e sair num cavalo branco com o nosso príncipe, porque não existe. Não, Mas dá, de não mesmo. repente, para a gente, né, poder adaptar esse príncipe. Ele não precisa virar Uhum. sapo. E Né? ambos E dentro têm que disso, a estar gente também, determinados, né? Né, ambos têm que Samantha? estar E ambos determinados. devem querer. Bom, a gente está E não quase só finalizando o querer, nosso mas programa. fazer acontecer, né? Porque para um É, relacionamento dar certo, precisa de 50% de responsabilidade. Se um se doar 49 e outro 51, não vai dar certo. Porque vai é gerar verdade, cobrança. é verdade. E geralmente as cobranças maiores, eu não sei, eu posso estar enganada, se você me responde, é da parte de quem está mais carente.
de quem não está, por exemplo, a outra pessoa não está vendo o tamanho do problema que a carência tá vendo. Existe um Às vezes ponto, nem tem problema, Samira, não tem entendeu? problema, né? Às vezes as pessoas criam um problema, né? Tem pessoas que É não sabem verdade. viver sem problema, então acaba criando. Olha, você falou tudo. Tem gente que não consegue viver sem problemas. É uma coisa assim, que é confusão diariamente. Tem gente que é assim. Isso é um padrão de comportamento, entendeu? Aprendeu É assim desde verdade. pequeno. Parece que se eu não tiver problema, minha vida não vai estar boa e então eu tenho que criar problema. E aí vai É criando igual cada quem vez gosta de mais problema. adrenalina, né? É igual quem gosta de Mais adrenalina, ou né? menos por aí. É. Nosso programa está quase chegando no final e eu queria falar de um tema bem, mas muito, muito importante com você, que a gente percebe que a violência e a agressividade das pessoas também cresceu. Isso a gente vê não só nos índices jornalísticos que a gente vê em alguns programas, mas também no índice de pesquisa feita por órgãos responsáveis, né, sobre a segurança. A gente vê um crescimento muito grande de feminicídio e das pessoas não se tolerar também, não se tolerarem, perdão, no trânsito, na fila do supermercado. É incrível as brigas que a gente vê. Mulheres, homens, eles não têm assim. Antes a gente via algumas pessoas mais agressivas sendo assim. Hoje não, pessoas pacíficas. Elas estão perdendo totalmente o controle. A gente pode afirmar que realmente a pandemia transtornou mentalmente a capacidade de controle das pessoas? A gente pode dizer que com a pandemia as pessoas elas chegaram no seu limite. É como se Ah, elas desaprendessem a conviver. A gente sim. tem classificado, são 7 níveis de abusos, né, que existem. Então, quer dizer, é muito grande. E parece que com a pandemia isso se tornou muito mais evidente. Primeiro, porque Uhum. isso aconteceu mais, e segundo, porque as pessoas também resolveram falar mais, né, se explicitar. Então, tudo as pessoas estão vendo, as pessoas estão sabendo, as pessoas estão falando, e isso é muito sério, porque isso tem consequência não só na vida do agressor, do Uhum. abusado, mas como reverbera isso na vida de todos os envolvidos, dos familiares, e não só naquele momento, mas numa vida como um todo. Né? Então, uma agressão física, psicológica, financeira, moral, isso tudo traz um transtorno psicológico, psiquiátrico muito sério na vida da pessoa. E às vezes, quem está agredindo não percebe o tamanho da agressão. É isso aí que eu ia te Está tão falar. acostumado, né? Aham. Que não sabe o tamanho da dor que ele está gerando e o tamanho da consequência que ele está gerando para a vida daquela pessoa. Então, eu acho que E, cada vez e mais a gente aí, tem que conscientizar. e aí acho que até as pessoas que estão nos assistindo se perguntam, e eu também me pergunto, para essa pessoa ir procurar ajuda, eu acho que é muito difícil. Tem que ser um familiar, tem A que ser uma gente pessoa tem, mais próxima. a gente tem que cada vez encorajar mais, né? Uhum, E às vezes até pegar na mão e falar: olha, eu vou com você numa primeira consulta, eu procuro com você um profissional, porque principalmente o abusado são uhum. pessoas que ficam muito frágeis e dependendo do tempo que ela está sendo, né, fragilizada, ela muitas vezes acaba encarando aquela situação como normal, né? Como, por exemplo, numa agressão psicológica. Então, É. muitas vezes ela acaba ficando com um sentimento de culpa, ela acaba achando que ela é a culpada, que ela é a causadora, né? No caso de uma Uhum. mulher ou um homem, tanto Sim, faz. sim. Então,
a pessoa que está perto, que está vendo que isso está acontecendo, seja uma amiga, um familiar, um filho, ou um amigo no ambiente de trabalho, que vê que isso acontece, né? Chega, conversa com essa pessoa, né? Ofereça uma orientação, uma palavra amiga, não ofereça já chegando e oferecendo já uma ajuda profissional, porque de cara essa pessoa não vai querer, né? Primeiro ela precisa sentir confiança para depois ela ir. E muitas vezes, para ela ir, ela precisa primeiramente ir acompanhada dessa pessoa que ela está confiando, porque ela está muito Ah, fragilizada. certo. É verdade. Olha, Samantha, a gente tinha assunto aí para muitas horas de programa. Eu te convido até para a Com gente bater um certeza. papo eu queria juntar uma galera jovem, sabe, um pessoal jovem, porque os adolescentes também passaram por uma fase, uma certa crise muito grande, né? Porque os adolescentes Nossa, explodem e tiveram que ficar dentro de casa. Então eu quero fazer um programa especial, vou chamar aí uns adolescentes para a gente bater um papo, que vai ser bem bacana. E eu acho que proporcionar isso para as pessoas estarem mais próximas de profissionais como você, para poder orientar caminhos. Porque às vezes a gente fica realmente, igual você falou, tem gente que não percebe que está falando agressivamente ou que está causando mal ao outro, dentro do trabalho, dentro de casa. Até mesmo pais que foram um pouco mais agressivos com os filhos, dentro de casa a gente percebeu esse índice também que aumentou. Então, eu queria te convidar para um outro programa para a gente bater mais papo sobre isso. com Queria que você certeza. Sempre que de- precisar. deixa aí os seus contatos. Eu sei que o Ed está passando aqui no GC, mas eu queria que você falasse os contatos, como as pessoas podem te procurar e as empresas também, porque eu vou bater nessa tecla, viu? Porque eu sei que é importante. Bom, olha, é muito fácil de me achar, porque tanto no Instagram, como no YouTube, Facebook, meu site, é tudo Samantha Mazzano, tá? Uhum. Meu site é samantamazano.com.br, Instagram é Samantha Mazzano, YouTube é Samantha Mazzano. Então, ficou assim, eu repaginei, estou terminando de repaginar para ficar bem simples, para todo mundo me achar, Samantha Mazzano. E acha mesmo, viu? Você procura lá na internet, tem todas as redes sociais dela. Se você não quiser entrar nas redes sociais, se você ir lá no site de busca, em qualquer site, tem lá Samantha Marzano, tem toda a biografia dela, experiência profissional. Também convidar vocês a assistir Doutor do Sexo. De que dia que é, Samantha? É de quinta-feira, às 8 da noite, às Olha, 20 toda horas. quinta, às 20 horas pela 20 horas pela Vox TV. Tem os nossos canais oficiais, se você perder, né? Tem pelo YouTube. Exatamente. Samantha, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acho que Eu agregou que muito, agradeço. principalmente as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis. É muito bacana uma ajuda profissional. Eu tenho ajuda profissional também, porque não é fácil a gente ficar distante. Tem momentos altos e baixos, ainda mais nós que somos profissionais que vivem na rua entrevistando uma pessoa e outra, não ter esse contato foi muito difícil também. E eu te agradeço. Volte mais vezes aqui no programa. Com certeza. E eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigada, Samantha. Obrigada aos nossos telespectadores e internautas. Lembrando que se você perdeu qualquer detalhe dessa entrevista, você pode acessar os nossos canais oficiais da Vox TV. Eu espero você a semana que vem. Nós estamos aqui remotamente, mas com assuntos imperdíveis. E se você tem alguma dica também, alguma sugestão de pauta, manda aí para a Vox TV que nós vamos fazer, tá bom? Um grande beijo, até a semana que vem. Tchau!